fala sobre a doutrina social da igreja e na nossa produção aí de pauta a gente sempre recebe sugestões de temas. O que aparece hoje aqui no Fé na Vida é a questão da mediação, uma cooperativa de mediadores que atua na vida social de pessoas ligadas ou não à igreja. Para essa reflexão, está aqui ao meu lado, estou recebendo a Rosângela Zuma, que é mediadora por formação. Seja bem-vinda, Rosângela, muito obrigada pela sua partilha aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu que agradeço, muita honra. Então, Rosângela, vamos começar pela palavra, né? É muito bonita a definição da palavra mediador, palavra mediar, o que ela significa? Conta pra gente. Mediar é estar entre partes. E nessa ideia, as religiões, elas estão muito próximas da essência da mediação, da essência de mediar, porque as religiões religam o ser humano a Deus, né, a divindade, e isso faz com que para isso é necessário um mediador. Quando a gente é tem necessário estar entre essas partes que estão desligadas, essas partes que estão talvez longe uma da outra, incomunicáveis, né? Então precisa um mediador. Nesse aspecto, as religiões se assemelham à mediação, ao ato de mediar, estar como um terceiro entre uma parte e outra, um terceiro de confiança, facilitador desta comunicação. Rosângela, traga então exemplos para a gente de como no dia a dia, né, da nossa vida social, essa questão dos mediadores tem funcionado e como que vocês têm atuado junto à cooperativa. Valéria, a cooperativa de mediadores, ela capacita profissionais de várias graduações para serem mediadores. Esses mediadores, eles vão atuar como facilitadores na comunicação entre partes. Essas partes pode ser um conflito simples ou pode ser um conflito complicado, complexo, algo que já esteja, inclusive, na justiça. Como, por exemplo? Por exemplo, eu vou te passar agora uma imagem. Né? Olha aqui. Essa é uma coisa simples. A questão. Veja só, ali tem duas partes que estão em conflito, uma gritando com a outra, tentando se comunicar de uma forma, da forma como ela consegue, e o outro de costas, né? Talvez até sem entender o que o outro quer dizer. Isso que a gente pode dizer é o litígio no judiciário, talvez? Isso começa simples dentro de casa e vai se tornando grande, 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 até o momento em que ele vai para o litígio. Por quê? Porque a cultura é mais formalista e litigante, mas não porque o brasileiro gosta de brigar, não é nesse sentido. É porque o conflito tomou uma proporção que ele não consegue mais lidar com aquele conflito. Então, ele procura uma ajuda. Qual ajuda ele vai procurar? Aqui ele vai pensar primeiro a ajuda do Estado, né? Onde ele vai, então, entrar com uma ação na justiça. Mas ele pode fazer tudo isso antes de entrar na justiça, com o auxílio da mediação. E aí, nesse sentido, é que eu vejo a grande ligação e o grande apoio que a igreja pode dar à sociedade, pode fazer essa contribuição gigantesca, que é mudar esse paradigma da cultura no Brasil, inserindo a mediação como uma cultura de paz. Cultura de encontro, como diz o Papa Francisco. Né? Aí muda esse cenário aqui que a gente viu aqui para esse cenário aqui, certo, Rosângela? Não, esse cenário aqui ainda é isso, ele é complicado. Ainda é complicado, então ele estamos começou evoluindo. Simples, né? E daí ele ficou assim, ó, ele ficou complicadíssimo. E aí é nesse estágio aí, provavelmente, que se procura a justiça comum. Mas, antes disso, ou nesse estágio, é possível procurar a mediação ao invés da justiça comum. Sim. Que a mediação ela vai lidar com esse conflito de uma forma não adversarial, você não vai estar um contra o outro. Os dois vão buscar uma solução possível, né? E que seja a mais adequada para aquelas partes que estão em conflito. Aqui, então, nós temos um desenho de algo evoluindo, então, seria o conflito assim, evoluindo, olha. Já não está mais tão... Já não são mais só palavras, já existe uma agressão, já existe... E daí isso é dentro já desse ambiente da mediação. Pode ser incluído, imediatamente. Aqui nós não temos, no início nós não tínhamos, e aqui já temos. Mas a partir daqui, da primeira ilustração que a gente mostrou,
A partir dessa primeira, você já pode procurar um mediador. O que é o mediador? É um facilitador. Né? Ele vai melhorar essa questão do diálogo que você está tentando na tua casa e não está conseguindo. E agora, Rosângela, a gente falando, né, da questão da doutrina social da igreja, que temos todos esses encaminhamentos, né, dos papas, o que a doutrina fala, o que o Vaticano nos ensina. Como que a igreja católica está entrando, então, nessa atmosfera da mediação? Quando que isso começou a acontecer e de que maneira vocês conduzem esse trabalho? Valéria, eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que no direito canônico, tudo isso está fundamentado. Olha só. Então, não há necessidade da igreja se preocupar na fundamentação jurídica disso, ou na fundamentação da doutrina social, né, que você está falando. Então, antes de mais nada, sossego, isso está fundamentado, né, não precisa se preocupar. E logo a seguir, eu quero dizer que no Brasil já existem vários tribunais regionais que estão solicitando o auxílio dos agentes religiosos. No caso da Igreja Católica, são os agentes pastorais. Né? Por que isso começou a ser solicitado, Rosângela? O que vocês viram de extraordinário, essa luz assim, nesses agentes religiosos? Valéria, para mudar uma cultura, é preciso que todo o povo se insira nela. Não adianta eu ter apenas uma lei, não adianta eu ter apenas uma ordem. É preciso que toda a sociedade se envolva. Logo, quem é que está mais próximo da sociedade? É a justiça comum no seu ordenamento jurídico ou são os agentes pastorais? Quem está mais próximo da sociedade? São os agentes pastorais. E vocês vão buscar ou eles vão até vocês? Olha, pode acontecer das duas maneiras. Né? Tem o endereço para acessar a gente está no Facebook como Corpo Mediadores, mas tem vários endereços onde a gente está. Nós estamos, por exemplo, com a Câmara de Mediação e Arbitragem Dialogar próximo da Igreja do Carmo. Sim. Nossa Senhora do Carmo é um santuário, né? Nós estamos lá bem próximos do santuário. Isso também facilita, né? Facilita o acesso, facilita totalmente. A gente está planejando uma palestra de introdução à mediação para agentes pastorais, seja da pastoral da comunicação, seja da escuta, do acolher, né? Da acolhida, da visitação. Existem várias pastorais que tem uma ligação direta com mediação. Né? Então, a gente está preparando isso. Pastoral da comunicação. Isso, a gente está preparando isso aqui em Curitiba, né? Uma palestra introdutória. A gente não tem ainda a data, porque precisa organizar esse evento num auditório grande. Né? Mas eu peço que todos que tenham interesse fiquem em contato conosco, para a gente já logo ter esse evento e essa possibilidade de introduzir os agentes neste assunto. Ele é um assunto específico. Né? É um assunto onde as pessoas os agentes vão se preparar para um aperfeiçoamento na sua comunicação. Ele já é um agente, ele já está preparado, mas ele vai precisar de um aperfeiçoamento em mediação para atuar nessa área. Rosângela, nós temos as participações das pessoas através da nossa rede social, através de louvor, a gente fazendo um papel muito importante na condução através da espiritualidade para que as pessoas possam resolver seus problemas, né? E olha, se você tem um testemunho para contar desses 2 anos, venha até a Obra Evangelizar. Se você está em Curitiba, na capital paranense, se você não está, entre em contato conosco, 0 operadora 41 3221 6060, você aperta o número 1, será conduzido para esse atendimento. Fale sobre os teus testemunhos. Testemunhos arrastam. São questões dentro da igreja, dentro dos santuários, e pessoas assim como a Rosângela, que tentam resolver problemas na vida das pessoas de uma maneira à luz do Evangelho, certo, Rosângela? Certamente. A mediação, ela tem fundamentação bíblica, inclusive. Jesus foi um grande mediador. Jesus é o grande mediador, verdade. Mas eu devo ressaltar que a mediação ela é neutra e imparcial. Portanto, eu, como mediadora, eu jamais tomarei partido sobre a sua religião ou da sua parte. Né? Rosângela, você poderia nos dizer assim, quais são os casos mais ocorrentes que acabam levando assim a necessidade da sua mediação, no caso? Assim,
testemunhos seus? Assim? Na família, o caso mais comum é o divórcio, é a separação. Né? Na família é o que mais entristece, né? A família, ela passa por desestruturações, né? Às vezes ela não tem lá o agente pastoral perto para ajudar, né? Ou às vezes ela não está firme na sua fé, então ela não tem aquele auxílio maior, né, da espiritualidade onde ela está inserida, né, da religião onde ela estiver, e isso faz com que as coisas vão piorando, e sozinha ela nunca consegue resolver nada. Ela precisa de um terceiro de confiança. Quem é o terceiro de confiança? É o mediador. É o agente pastoral que vai ser um mediador. Né? Ou é o padre que vai fazer um aconselhamento, ou um agente pastoral que vai fazer um aconselhamento, ou seja lá o que for. É o terceiro. E ele tem essa característica fundamental. Ele é de confiança. E nesse caso específico, né, até os próprios familiares não conseguem acabar ajudando, né? Exatamente. Por que será? Atrapalham até, né? Porque eles estão envolvidos emocionalmente. Sim. E eles acabam tomando partido de um lado de outro, e nenhum dos dois vai ficar feliz nesse sentido, porque a família é um organismo. Eu não posso brigar, tomar partido do fígado contra o estômago. É um organismo vivo, a família é um organismo vivo. Então, eu não vou poder tomar, para ajudar esse organismo, eu não posso tomar partido de um órgão contra o outro. Né? Eu preciso ser a favor dos dois órgãos. Né? E, nesse caso, eu preciso ser a favor do pai, da mãe, das crianças, dos filhos, né? Da parentela próxima, não importa quem esteja envolvido em toda essa questão, mas é preciso que o mediador, o terceiro de confiança, ele tenha o seu posicionamento claro para que ele não tome partido e, assim, ele não acabe favorecendo um em prejuízo do outro, porque isso nunca será uma solução favorável. Eu acho que você imaginou em situações, agora eu já estou imaginando um monte de situação que eu conheço, não só dentro da minha família, mas de pessoas que eu conheço, que isso pode resolver muito. Bom, para quem ficou interessado, agora, Rosângela, entrar em contato a partir de que canal? Eu acho que o canal mais apropriado, principalmente para esse público, né, do TV Evangelizar, que é nacional, é o Facebook. A gente tem uma fanpage que é Coop Mediadores, e você pode acessar e deixar a sua mensagem em box. Né? Que daí tem todas as informações ali, e o site também. Esse o nosso site está em construção, vamos ser honestos, sinceros, né? E abertos. O nosso site está em construção, mas em breve ele estará pronto. O melhor canal nesse momento é o Facebook. E a gente tem também para os de Curitiba um endereço, né, um endereço de inscrição num programa social. É um programa de atividades gratuitas ou com coparticipação. Né? Então, eu queria deixar esse endereço aqui do bit.ly. Está aparecendo ali na tela. Está aparecendo ali. Obrigada, né? Está aparecendo ali. Então, olha, nesse endereço, você se inscreve para as nossas atividades que são ou gratuitas ou com coparticipação. É super bacana, é fácil e a gente entra em contato em seguida com você. Né? Pode ser em todo o Brasil, sim. Porém, os de Curitiba, claro, vão ter um privilégio, né, de ser atendidos antes. Mas tem iniciativas como as suas, Rosângela, em todo o Brasil. Lugares, nós temos aqui em Goiás, com mais de 100 milhões de processos em andamento e sem estrutura suficiente para dar conta do estoque, o judiciário brasileiro decidiu buscar ajuda de religiosos, padres, pastores. Isso acontece em uma paróquia, a paróquia Santa Terezinha, lá em Goiás, e aqui tem várias outras paróquias com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça, das pastorais dentro das igrejas. Rosângela, muito obrigada pela sua participação aqui no Fé na Vida. Acho que vale até um acompanhamento aí do nosso jornalismo com o trabalho de vocês, para a gente mostrar assim, na prática como que funciona tudo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.